Meu prezado amigo, amiga, irmão, irmã, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem da Última Hora. Seja muito bem-vindo a esta série onde nós estamos trabalhando com o tema A Palavra Vem ao Profeta. A palavra que restaura, a mensagem que restaura, que nos restaura para a hora em que nós estamos vivendo. A mensagem que Deus enviou para esta era, para os dias em que nós estamos vivendo, precursando, antes, preparando a segunda vinda de Cristo. E nós vamos falar um pouco mais, já falamos no primeiro vídeo, no segundo, e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a hora em que nós estamos vivendo, sobre a última hora. Nas Sagradas Escrituras, se você é um leitor, uma leitora da Bíblia, você já deve ter visto, notado claramente os sinais que estamos vendo hoje e de que temos chegado ao tempo do fim. Por outro lado, muitos têm se levantado contra a mensagem, contra o profeta, e resistem a essa mensagem, resistem o mensageiro, resistem o profeta, da mesma forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Isso não é uma novidade. Isso sempre aconteceu. Isso sucedeu tanto no Velho quanto também no Novo Testamento. Em Atos capítulo 7, versículos 51 e 52, nós temos: homens de dura cerviz, incircuncisos de ouvido, de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, como gerações anteriores, a qual dos profetas, qual delas não perseguiram? Qual geração anterior, dizendo aqui, nesta referência de Atos, qual geração que não perseguiu os profetas do seu tempo? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E isso, hoje, acontece o mesmo. Agora, nos nossos dias, acontece o mesmo. Isso acontece porque sempre foi esta regra. Deus envia sua palavra através de seu profeta e os religiosos, estabelecidos em suas crenças, em costumes antigos, resistem e não o recebem. Não recebem e ainda ficam na porta, impedindo pessoas de tomarem conhecimento. Muitos usam a mensagem da última hora porque eles próprios não têm mensagem. Eles leem, reproduzem, pregam aquilo que lhes interessa, mas escondendo o mensageiro. Quantos filhos e filhas de Deus, eleitos e eleitas, quando tiveram contato com esta mensagem, disseram: estranho, eu ouvia isso na minha organização, ou parte disso. Por quê? Porque líderes religiosos tomaram esta palavra, isolaram aquelas partes que lhes interessavam, porque eles sabem que a mensagem é o que alimenta o coração das pessoas, mas usam-na de forma interesseira. Usam somente as partes que lhe interessam e usa para benefício próprio, para benefício das suas próprias organizações. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não muda o seu plano. A maneira estabelecida por Deus para falar ao seu povo é através do profeta. E nessa era não podia ser diferente. Houve e há a necessidade de ouvir a mensagem do profeta, a mensagem do mensageiro,
o mensageiro da última hora. Ouvir a mensagem da última hora. Somente essa mensagem, a mensagem que nos leva de volta ao original, que nos restaura a nossa fé à fé original. Foi por isso que nós iniciamos, na apresentação desse canal, nós falamos dos fundamentos bíblicos, do batismo apostólico. E você vai ver, quando nós fecharmos esse ciclo, você vai ver qual é o ponto de partida desta mensagem da última hora. Porque o ciclo se fecha. E nós estamos falando desde o início, a restauração para a fé do princípio. Porque ao longo do tempo, a doutrina foi sendo desenhada pelo homem, mudada pelo homem, corrompida pelo homem. E a partir do momento que houve essa corrupção, que corrompeu-se a doutrina, o mundo entrou dentro das igrejas, como falamos anteriormente. As coisas do mundo, do inimigo, entraram para dentro da igreja, tomaram até mesmo os próprios líderes, e hoje eles estão completamente perdidos, sem controle. E é natural. E isso, conforme vai chegando os tempos do fim, vai ficar cada vez pior. Eu não quero ser aqui pessimista, mas sendo realista. Se você já está começando a se escandalizar com o que você está vendo nas organizações, nas atitudes que são tomadas dentro das organizações, prepare-se porque coisas piores vão acontecer. E vão acontecer porque as organizações se separaram de Deus, se afastaram de Deus. E quando se afastam de Deus, a quem estão dando lado? Você mesmo pode pensar nisso. Você mesmo pode responder. Então, neste mesmo tempo, ou a dispensação para os judeus terminou com a presença de um profeta e de uma mensagem a qual os religiosos não receberam. Nesse mesmo tempo, teve começo a dispensação gentílica com o nascimento da igreja. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Os judeus, Jesus veio para os judeus, veio uma mensagem para os judeus, mas eles não receberam. A primeira vinda de Cristo, ele veio para pregar aos judeus, mas eles não entenderam a mensagem de Jesus, não o receberam. E então o evangelho veio para os gentios. Nós vimos essas referências lá na primeira série, quando nós falamos sobre o batismo. Casa de Cornélio, sua família. Eles não eram judeus, eles eram gentios. E ali está o fundamento bíblico, fundamento do batismo bíblico, que veio para nós gentios. E agora, quando se está encerrando com a última dispensação gentílica, o trabalho para os gentios, para nós gentios, ou seja, para nós que não somos judeus, ele se encerra agora. Ele está se encerrando com a última era da igreja. E a história volta a se repetir. Deus envia um profeta nesse tempo, com uma mensagem que tem sido um machado posto à raiz das árvores. Dessa vez com o alarido que está preparando o povo do Senhor para o arrebatamento. Deus sempre se repete. Deus sempre repete a sua maneira de operar, porque ele não muda. Nós já trouxemos isso aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma maneira de ele trabalhar lá no passado é a mesma do presente e continua sendo amanhã ou depois, até o fim dos tempos. Deus sempre falou. Deus começou a falar com os profetas, como nós vimos, através dos profetas, ali quando estava falando com os judeus, mas Deus já tinha falado lá atrás, com Enoque, com Noé. Então Deus iniciou o mundo falando com os profetas, através dos profetas, mandando mensagem através dos profetas. Nós vimos isso. Se você é um leitor da Bíblia, você tem esse conhecimento.
Portanto, nessa era, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus tem enviado também um profeta. Não seria diferente. Deus tem enviado um profeta que é o precursor, aquele que vem antes da segunda vinda de Cristo. Assim como houve um precursor na primeira vinda, que foi João Batista, agora também existe um profeta precursor. Aquele que vem antes, aquele que prepara a vinda. E essa mensagem é uma mensagem abundante de vindicação divina. Mas o que aconteceu? O que acontece? Como sempre aconteceu, a grande maioria do mundo não o recebeu. A grande maioria do mundo não vai receber. Somente vai recebê-lo. Somente vai receber a mensagem. Vai dar ouvidos à mensagem. A semente predestinada. Somente a semente predestinada o recebeu lá atrás, quando ele veio pela primeira vez. E somente a semente predestinada vai dar ouvidos a essa mensagem. Na primeira vinda, a maioria daquele tempo ficou preso com as organizações, com as suas tradições, não compreenderam. A princípio sentiram-se atraídos. Eram aquelas grandes multidões que vinham para vivenciar ali os milagres, para ser alimentados com pão, com peixe de multiplicação, porque houve mais de uma, você sabe, se você é um leitor da Bíblia. Não foi uma só multiplicação, então aquilo atraía as pessoas. Quantos milagres houve? Aquilo atraía as pessoas. Mas quando Jesus sentava para trazer a mensagem, para revelar-se como palavra, a multidão se confundia e preferia voltar aos seus credos, às suas organizações formais, e ficava ali com ele somente os seus discípulos. E mesmo assim, um grupo de discípulos foi embora porque não compreenderam. E aqueles poucos ficaram ali com ele. Aqueles poucos a quem ele ensinava, quem ele abria o entendimento. Aqueles a quem ele nutria as suas almas com a sua mensagem. E hoje não é diferente. Hoje essa mensagem ela tem sido reconhecida e revelada a poucos. E talvez você seja essa, esse pouco que consegue compreender, porque fica e vai se alimentando até que toma a decisão de ser um a mais. Então, se você tem essa semente, nós não temos dúvida de que isso vai acontecer com você também. E o dia que há de vir, meu caro irmão, cara irmã, amigo, amiga, há de vir ardendo como o forno, no qual os que fazem maldade serão como estopa. Sim, a maldade será exterminada. Às vezes a gente começa a olhar o mundo e falar, mas esse mundo não tem fim? Essa maldade não tem fim? Parece que a maldade no coração do homem vai aumentando tanto, vai aperfeiçoando a maldade no coração das pessoas e vai se alastrando para tudo que existe, entrando inclusive nas organizações religiosas. E parece que isso nunca vai ter fim, mas vai ter fim sim. Vai ter fim com o juízo da grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor. Estamos citando referências bíblicas. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe disso. E está perto esse dia, porque Deus anunciou que antes que houvesse esse terrível evento, terrível para os maldosos, para aqueles que têm se entregado às maldades, glorioso para a semente eleita,
porque será tomada para viver, para o cumprimento da palavra de Deus, que quando ele subiu, ele disse que ele voltaria para buscar os seus. Então, para estes será glorioso, mas será terrível para aqueles que têm dentro do coração maldade. E antes desse terrível evento, Deus disse que enviaria o profeta Elias. Malaquias 4, versículos 5 e 6, o qual prepararia o povo que há de ser livre deste iminente juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós vamos falar melhor sobre essa escritura para que você possa compreender que nessa escritura ele está falando tanto de João Batista, que foi o precursor da primeira vinda de Cristo, mas ele também está falando da manifestação de Deus novamente antes da sua segunda vinda, trazendo a mensagem que nos prepara para esta hora. Nós vamos ficar aqui, mas nós vamos voltar. Nós vamos retomar esse assunto no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o profeta precursor. Aguardamos você no próximo vídeo para que nós possamos dar prosseguimento nesse assunto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que você possa ser comunicado, avisado de quando nós postarmos algum conteúdo novo, alguma mensagem, algum vídeo a respeito dessa mensagem da última hora. Desejo que Deus esteja falando ao seu coração. Se você está desejoso de saber mais, eu desejo de todo o meu coração, de toda a minha alma, se você é uma semente, que esta palavra esteja alimentando esta semente para que você possa colher frutos, fruto da salvação eterna, da vida eterna. Um abraço, Deus continue te abençoando e nós nos falamos em breve, no próximo vídeo. Até breve.